Vamos falar de CPI sobre loucuras de cloroquina, hidroxicloroquina e outras cositas. Vai. Vamos, Reinaldo. CPI da Covid ouviu hoje a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que trabalharam na Prevent Senior e fizeram aquele dossiê com denúncias contra a operadora de saúde. E a doutora Bruna, Reinaldo, relatou que os profissionais da Prevent eram obrigados a prescrever o chamado kit Covid. Se não o fizessem, eram demitidos. E ela continuou, fez mais denúncias. Num certo momento da pandemia, a operadora chegou, segundo a advogada, a desaconselhar o uso de máscaras pelos médicos, para não criar pânico nos pacientes. A Bruna Morato também disse que havia uma espécie de pacto que alinhou à empresa a divulgação do tratamento precoce. Ela citou nessa história o governo federal e integrantes do chamado gabinete paralelo. A ideia, o plano, seria convencer as pessoas a saírem às ruas dizendo que havia um medicamento capaz de enfrentar a Covid-19. Medicamento que, na verdade, a gente sabe, é ineficaz contra a doença. O governo queria evitar o lockdown a todo custo. Depois do depoimento da advogada, o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que a comissão não encerra os trabalhos na próxima semana. Olha aqui, isso aí é a loucura que tomou conta do Bolsonaro, do Paulo Guedes e de outros. O lockdown vai nos levar ao desastre, não sei o que e tal. Felizmente, houve o auxílio emergencial que não foi proposto por Paulo Guedes. Paulo Guedes queria 3 parcelas de 200. Eu lamento, vocês querem contar a história segundo o interesse de vocês. Eu conto a história segundo os fatos, porque eu conheço rigorosamente os bastidores desse auxílio emergencial. Vocês sabem que quem pensou isso tecnicamente se chama José Roberto Afonso, um economista que está morando em Portugal. E que essa articulação foi feita com o ministro Gilmar Mendes e com o Rodrigo Maia. Vocês sabem disso. E só por isso a economia... falaram que encolher 9. Na proposta do Paulo Guedes, encolheria 9. Com auxílio emergencial, menos. E não houve lockdown, houve distanciamento social. E mesmo assim nós temos o número que temos. E aí houve essa maluquice, tudo indica, da Prevent Senior. Essa é uma advogada que está falando em nome de um grupo de médicos, aliás a lei permite que isso aconteça, para que eles não estejam ali individualmente expostos. Agora vai ter que ser investigado. Os elementos não são bons. As evidências não são boas. Eu já disse aqui sobre a entrevista que deu o CEO da Prevent Senior, o seu Fernando Parrilho. E mostrei ali que há problemas sérios nas respostas dele, quando ele se defende. Mas tem mais coisa envolvendo a Prevent Senior, vai. Entre os casos apurados pela CPI está o de um advogado que acusa a Prevent Senior de tentar tirá-lo da UTI e transferi-lo para os cuidados paliativos. A operadora teria feito isso para economizar dinheiro, já que o tratamento intensivo é mais caro. Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 no fim de 2020 e um mês depois, a equipe médica sugeriu mandá-lo para a ala, onde ficam os pacientes em estado terminal, sem chance de recuperação. Apesar do estado grave, a família discordou e ameaçou entrar na justiça. O advogado passou 4 meses internado na UTI e mais 3 em tratamento intensivo em casa. Hoje, Tadeu está bem e sem sequelas. Em nota, a Prevent Senior afirmou ter dado todo o suporte ao paciente, acatando a vontade dos familiares. Olha, às vezes, uma das minhas coisas que as pessoas se incomodam é porque eu fui professor de português, né? E, portanto, as palavras têm um peso enorme para mim. A Prevent Senior afirmou ter dado todo o suporte ao paciente, acatando a vontade dos familiares. Eu pensei que é ter dado todo o suporte ao paciente, acatando os critérios médicos. Pelo visto, de fato, o critério familiar salvou o cara. E o critério médico adotado mataria, estou falando segundo a lógica aqui, não estou afirmando. Vocês estão tomando muito pouco cuidado com as palavras. E eu sou apaixonado por elas. Tem um caso aí exemplar envolvendo agora uma dívida com Einstein, vai lá.
Isso, caso que acabou na justiça, Reinaldo. Carlos Alberto Reis é um segurado da Prevent Senior que teve Covid em março deste ano, ou seja, um ano depois de o experimento da própria Prevent já ter mostrado que o kit Covid não funciona. Mesmo assim, ele recebeu o kit e diz que foi tratado com flutamida, um medicamento usado em tratamento de câncer de próstata. Esse caso foi trazido pela revista Veja. Como o paciente não melhorava, a família contratou então um médico particular, Antônio Carlos Miziara, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. E o doutor Miziara relatou que o paciente estava numa situação delicada e que não estava recebendo o tratamento adequado. Diante disso, a equipe do hospital da Prevent levou o paciente para a UTI. O problema é que 3 dias depois, a família foi informada que o hospital não tinha neurobloqueadores, que é o medicamento fundamental para o entubamento, né, para o paciente ser entubado. A família pediu então transferência para o Hospital Albert Einstein, que, segundo consta da alegação do processo, era o único hospital que tinha leito de UTI e os medicamentos disponíveis. Bom, hoje o paciente está vivo, mas com uma dívida de quase 2 milhões de reais com Einstein. Por isso ele pede à justiça que a Prevent Senior assuma esse pagamento sob o argumento de que a operadora não lhe forneceu o tratamento adequado. Bom, entendo acontecido como aconteceu, realmente complicado, não? Ele tem um plano de saúde, se ele continuasse lá, ele ia morrer. Mas não é que ele ia morrer porque, bom, não tinha jeito, porque faltavam elementos objetivos que deveriam estar ali. A justiça vai decidir. E aquele senador cujo nome sempre me esqueço, eu acabo sempre lembrando que ele tem um assessor que foi preso por narcotráfico. Como é que é o nome dele mesmo? É Marcos Rogério. Marcos Rogério. Marcos Rogério, eu não lembro do seu nome, sempre me lembro do seu assessor. Que coisa. Eu preciso... Vou começar a anotar aqui. Assim, senador que tem assessor preso por narcotráfico. Marcos Rogério. Caiu, lembro o seu nome primeiro. Passou um carão hoje, né, na CPI? A doutora Bruna Morato deu uma verdadeira lição de direito ao senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que é um dos mais bolsonaristas da comissão. Ele pediu a palavra e disse que a advogada não poderia estar lá representando os médicos, que seriam as verdadeiras testemunhas, segundo o parlamentar. Teve um bate-boca e quando a palavra voltou para a Bruna Morato, ela ensinou algumas coisinhas para o senador Marcos Rogério que a gente vai assistir agora. Espero que quando alguém for chamado às barras da lei, não use testemunha por tabela, né, presidente? Presidente, com todo O que eu estou respeito. dizendo aqui é que os médicos deveriam estar aqui, só isso. Doutora Bruna. Senador Marcos Rogério, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui. Prerrogativa de advogada ou de testemunha? Estou aqui para defender os interesses dos meus clientes. Tem que Se o senhor deixar claro, se é desconhece a advogado ou se é função- testemunha. Se Só o senhor isso. desconhece a função social do advogado, o senhor não deveria estar aqui me inquirindo. Olha... Eu estou aqui Me desculpe, zelando pelo presidente. interesse dos meus Me clientes. desculpe, presidente. E eu vou Testemunha defender- por procuração, é a primeira vez que eu vou vi. defender os interesses dos meus clientes. E os Ah, interesses... aí ficou claro, presidente. Um dos Está aqui interesses... defendendo os interesses dos da clientes. vida. E relatando Ok. a verdade. É isso. Relatando E a a CPI se verdade. prestando a esse papel. Relatando a verdade, senador. Se o E a senhor- CPI se prestando a esse papel. Se o senhor desconhece as prerrogativas, eu sinto muito. Realmente eu sinto muito. Essa descompostura, essa deselegância que o senhor tem e outras pessoas têm, na tentativa de desqualificar a denúncia, só mostra que vocês não têm qualquer condição técnica para tentar contestar os fatos. Eu não vou me Os fatos- vitimizar não, presidente. Os fatos são fatos não- concretos. Bom, ela estava ali, a lei permite que ela esteja ali falando em nome dos clientes dela, e claro, o senador que tem o assessor que foi preso pelo narcotráfico, me esqueci de novo o nome dele, ignora a lei, embora pareça que seja formado em direito, né? Mas nunca esteve ali para esclarecer nada, sempre esteve para provocar confusão, né? A Associação Brasileira de Médicos pela Democracia divulgou hoje uma carta aberta criticando o Conselho Federal de Medicina, que continua em silêncio, omisso, em relação ao que está em curso. Se escuda na tal da liberdade de tratamento que tem o médico na relação com o paciente e ponto. E eu já disse aqui que essa relação não pode ser uma relação abusiva.
Porque o médico e o paciente não são iguais. Quem sabe mais é um médico. É dele a palavra. Ainda que o seu paciente queira coisas, o paciente pode querer coisas que são absurdas. E o médico não pode endossar. Não é? Agora, mais grave quando o médico quer o absurdo.